agora a gente tem companhia. Está começando um dos quadros de maior audiência no rádio brasileiro. Aliás, André Matarazzo, neste momento aí a gente registra aproximadamente 175 mil ouvintes por minuto, liderança absoluta na audiência também, sempre com convidados especiais. E hoje, eu e André Matarazzo estamos recebendo com muito prazer aqui a deputada federal Renata Abreu e também o senador Álvaro Dias, que você conhece bem, né, André? Conheço bem os dois. Renata, uma guerreira, já trouxemos ela aqui um dia para o debate, deputada federal, filha do meu amigo querido Zé de Abreu, mas ela é edição revista e melhorada. É verdade, porque ela se modernizou, se formou, teve uma formação de escola muito boa e transformou um partido que era pequeno, o PTN, ela transformou num partido diferenciado, que é o Podemos, e levou para lá. Conseguiu levar para lá o senador Álvaro Dias, com quem eu já tive o prazer de trabalhar, que foi do PSDB junto comigo. Ambos éramos do PSDB. E o Álvaro Dias tem uma característica, eu lembro quando a gente era governo Fernando Henrique, o Álvaro era senador e era do PSDB. Fazia oposição. Ou seja, o Álvaro sempre teve personalidade e nunca ele se acomodou nas questões partidárias sempre bem ativo, muito ativo, corporativas, tanto que foi governador do Paraná, eleito com 72% dos votos. E eu me lembro que ele foi eleito, depois foi considerado pela Folha, aquela pesquisa que é a Folha, sempre o melhor governador do Brasil. Fez uma belíssima gestão, foi vereador, foi deputado federal, foi senador, ou seja, como eu sempre digo, fez carreira. Ele não caiu de paraquedas na política. E na época do mensalão, eu acho que foi o único, se não me engano, que do primeiro dia ao fim fez uma oposição ferrenha, mas oposição responsável. Não é aquela coisa de sair xingando. É discurso com começo, meio e fim, cobrando providências. E hoje, ele lançou ontem, o Podemos lançou o senador, ex-governador Álvaro Dias, como pré-candidato, ou já candidato, Renato? Agora é pré-candidato. É pré-candidato, ainda não estão formalizadas pelo tribunal, né? Candidato é só depois da convenção. Depois da convenção. Pré-candidato a presidente da República. E o Álvaro, tenho certeza, o Álvaro e o Podemos vieram para fazer a diferença. Muito bem. Senador, portanto, seja bem-vindo ao programa, viu? Quero saber como o senador vê a situação política atual do nosso país neste momento. Bom dia. Primeiramente, muito obrigado pelo convite, uma alegria reencontrar aqui o André Matarazzo, que é uma liderança política emergente no estado de São Paulo e que tem ainda muito a oferecer de contribuição cívica à nossa gente. E dizer que nós estamos aqui ao lado da Renata Abreu, vivendo essa tragédia política no Brasil, que é uma tragédia que levou o país a uma crise sem precedentes. Nós estamos acostumados a falar em crises, né? Mas essa é uma crise de grande profundidade. O Brasil mergulhou nesse oceano de dificuldades. E eu começo o programa aqui dizendo o seguinte: o momento é de grande responsabilidade. As pessoas lúcidas, as pessoas conscientes, na política ou fora dela, devem exercer o protagonismo, não podem se omitir, porque a omissão pode ser a tragédia política renovada. Se a escolha for infeliz no próximo ano, o Brasil vai continuar sangrando e a população sofrendo. Maior recessão dos últimos 50 anos, maior desemprego dos últimos 25 anos. Querem mais? Pois é, o senador disse muito bem, sem precedentes, né? Sem precedentes. De grande responsabilidade. Isso, e aí onde eu digo que a experiência vale muito. Essa coisa que todo mundo começa a falar do novo, tudo bem. Só que precisa novo com experiência. Qualquer coisa na vida precisa fazer carreira, né? É verdade. Veja que a população tem sabedoria. Pesquisa do Datafolha revela que a população coloca como prioridade experiência administrativa e passado limpo. Portanto, a população está exigindo passado limpo. Não quer a aventura, não quer o salto no escuro. Os aventureiros de última hora, os heróis do sertão, os valentões desse momento, né, que a gente não sabe onde estavam quando o Brasil estava afundando na corrupção, mas que agora emergiram como se fossem os salvadores da pátria. Então essa história de novo, não é um novo na fotografia que o eleitor quer. Ele quer um novo no modelo, na prática, na cultura política.
É esta a mudança exigida pelas multidões que foram às ruas do país a partir de 2013. Então, Álvaro, quando a gente fala, né, o Brasil está em crise, no fundo é a população que está em crise, porque o Brasil significa o seu povo, né? Agora, para a gente não ficar falando sempre dos diagnósticos, porque é ruim, todo mundo está vendo na televisão há 3 anos, todo dia, que a coisa está feia. Eu gosto do Álvaro, da Renata, do futuro. Né? Álvaro, o que você acha, quer dizer, o que precisa o Brasil? Como é que você vê o Brasil do futuro? Os temas fundamentais, as prioridades. Olha, a primeira ação, a primeira providência é a ruptura com esse sistema. Esse sistema fracassou. Que sistema é esse? É o do balcão de negócios, né? Do toma lá da cá, da barganha permanente, das amplas coalizões. Partidos, siglas, se somam e vão como manada de elefante até a sombra do poder para comer do mesmo bolo. E o bolo fica pequeno demais para tanta gente comer. Então aí aparelha um Estado, é loteamento de cargos, é aparelhamento, criam ministérios, secretarias, coordenadorias, departamentos, agências, empresas estatais. O PT criou 30% das 149 empresas estatais federais como cabides de emprego no país. Então esse é o sistema, a relação promíscua entre o Executivo e o Legislativo. O presidente da República chega ao Congresso e compra voto, compra consciência, compra partido, busca uma empresa privada desonesta, alimenta o caixa do propinoduto, da corrupção. Então, esse sistema fracassou. Misturou muito também o público com o privado. Né? Exatamente. Esse sistema fracassou, então é preciso refundar a República. É a refundação do Estado brasileiro. Começa com uma reforma administrativa para cortar na própria carne, reduzindo o tamanho da estrutura da administração pública federal, ganhando eficiência e força. O Estado não tem que estar ausente da vida da sociedade, porque há setores desorganizados que precisam da proteção do Estado. Ele tem que ser forte e eficiente, qualificado tecnicamente, para poder atender exatamente os setores mais desorganizados da sociedade. Agora, você falou quantas empresas públicas tem? Nós temos 149 empresas públicas, 30% delas criadas pelo PT nos últimos anos. E muitas que a gente sabe que não tem a menor necessidade. De emprego. Por exemplo, aquela que ia fazer o trem-bala de São Paulo ao Rio de Janeiro, um trem que nunca ia acontecer, e nunca aconteceu, só que a empresa está lá, continua lá. Por exemplo, nós temos a Valec, a última ferrovia construída no Brasil com dinheiro público foi a Ferroeste no Paraná, construída no meu governo, há 30 anos, 26 anos atrás. A Valec existe, mas não há nenhuma ferrovia construída, e o que há é muita corrupção, superfaturamento dessa ferrovia Norte-Sul, que nunca saiu do chão. Não é? Então, o que nós temos são empresas cabides de emprego para acomodar essa gente, essa manada. Esse apoio bovino que há, né, é decorrente exatamente dessa barganha permanente. Cria-se um cargo para acomodar um partido. E aí quem vai para o cargo não vai para ser eficiente, vai para arrumar dinheiro supostamente para a campanha eleitoral. E aí acaba o desvio até da campanha para o enriquecimento ilícito. A Operação Lava Jato está mostrando tudo isso. A causa das mazelas que nós estamos vivendo, das dificuldades, da crise econômica e social, a causa do desemprego, sem dúvida esse sistema. Esse sistema fracassou e nós temos que destruí-lo definitivamente. 11h37, eu e Andréa Matarazzo estamos conversando aqui com o senador Álvaro Dias e também recebendo a deputada federal Renata Abreu. Você pode mandar a sua pergunta para o senador pelo nosso WhatsApp, 983-34-5777. E, aliás, continue participando da promoção do Panetone Village, em 3053-1040. No fim do programa, a gente fala sobre o vencedor. Ô, senador, foro privilegiado. A gente ouve muito falar sobre foro privilegiado. Muita gente não sabe nem o que é, né? Exato. Gostaria que o senador dissesse o que é exatamente e se não é hora de discutir muito sobre o foro privilegiado. Olha, já passou da hora, né? Eu tenho meu projeto de 2013, foi aprovado no Senado. Em junho foi para a Câmara dos Deputados, está na Câmara dos Deputados
desde junho na Comissão de Justiça, deve ser apreciado agora, talvez, na próxima semana, na Comissão de Justiça da Câmara dos Deputados. O que é o foro? O foro é um benefício que mais de 50 mil autoridades no país possuem. Que benefício é esse? Nossa, 50 mil? Senhor? Mais de 50 mil. Nós não sabemos nem o número exato, porque em alguns estados o delegado de polícia tem foro, o vereador tem foro, depende do estado, porque o desdobramento para as constituições estaduais. A definição dessa excrescência, né, dessa injustiça que é o foro privilegiado, que coloca lá um pedestal onde as autoridades são colocadas como se fossem seres superiores, né, diferentes dos outros brasileiros. Então, não há julgamento em primeira instância, só há julgamento no Supremo Tribunal Federal. São 11 ministros para julgar milhares de ações que tramitam. O que ocorre? As ações não são julgadas. Veja agora, no caso Lava Jato, quantos foram presos em Curitiba já? Nenhum com mandato, nenhum com foro privilegiado. Não há possibilidade de prisão de quem tem foro privilegiado. Nós tivemos a prisão do Delcídio Amaral. Ele era senador, ele foi solto pelo Senado. Aliás, foi solto não, ele foi cassado pelo Senado. Poderia estar preso. Nós temos o Sérgio Cabral preso, porque não tem mandato, foi governador do Rio, mas ficou sem mandato. Aí Henrique Alves, Gedel Vieira Lima, sem mandato. Eduardo, ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, foi preso porque foi cassado, perdeu o mandato. André Vargas, Ginhargelo, todos os políticos que estão presos, Vacari, todos os que estão presos estão porque não possuem o foro privilegiado, não possuem mandato. Então, o foro privilegiado é esse guarda-chuva protetor para os que possuem mandato. Por isso, muitos gastam milhões na campanha eleitoral, não para ser deputado, mas para ter foro privilegiado. Na verdade, para não ser condenado pelos crimes que praticam. Sim. E por isso vai enxovalhando uma instituição fundamental como é o Congresso Nacional. E André, deixa eu só fazer um parênteses. Claro. A PEC do fim do foro é do senador Álvaro Dias, que numa luta, um abaixo-assinado de assinaturas, para que ela entre em pauta na Câmara Federal. Então, quem puder, o site é www.desaforo.com.br, porque não pautar o projeto é um desaforo para a sociedade que clama pela aprovação dessa PEC. Então, faço um apelo aos ouvintes, inclusive, para ajudar no apoiamento de causas, desaforo.com.br, para a gente mobilizar a Câmara e o presidente que coloque em pauta essa PEC, que é muito importante para o Brasil. Se ela não for aprovada, André, vai ficar aquela sensação de impunidade claro, ao final da Operação Lava Jato, porque os políticos com mandato não serão condenados em tempo. Eles serão candidatos novamente o ano deixa que vem. eu fazer uma pergunta um pouco fora disso, Álvaro, aproveitando também a Renata está aí. Por ouvintes, né? Fazemos vários concursos, disputas, etc. Os ouvintes participam muito. Uma boa parte dos nossos ouvintes são mulheres. E a gente percebe que as mulheres, além do bom senso extraordinário que têm, elas têm uma capacidade de trabalho incrível, porque 90% das mulheres, elas têm jornada dupla, trabalham a semana inteira, ainda chega em casa, tem que cuidar da casa, cá entre nós, que é um mico, né? É uma dureza isso aí. Por que na política tem tão poucas mulheres, Álvaro? Talvez porque essa é uma atividade inglória, né, de muita incompreensão, obviamente há obstáculos quase que intransponíveis, mas elas são competentes. Veja o caso da Renata Abreu, que é presidente, é líder, Claro, de um partido, tem capacidade de articulação política. Então, eu creio que é um avanço que vai se dando com o tempo. Mais mulheres certamente virão para a atividade pública. Nós estamos vivendo um momento de descrença generalizada e que certamente desestimula. Mas esse momento passará. É uma tempestade devastadora que eu espero vá logo embora, sobretudo depois das eleições do ano que vem. Teria que estimular até as pessoas que estão fora e estão inconformadas que ocupem o espaço dessa gente que não vale nada, que está hoje
comendo o Brasil que nem cupins, né? É verdade. Comendo o André, Brasil. só um parênteses, eu tenho dito muito e fazendo um apelo para a população que nesse momento de descrença, muita gente está falando, eu vou votar nulo, eu não acredito em ninguém. Não. E não votar não muda um país, né? Claro. E eu falo mais, André, muita gente criticando, o voto ser obrigatório é um absurdo. Eu vi, você sabe disso, meu tio ser preso, ser torturado numa ditadura militar, para que a gente conquistasse o direito ao voto. Sim. O voto é um direito, não é uma obrigação. E a única forma que a gente tem de expurgar do governo, do poder público, todas essas pessoas envolvidas em corrupção, que estão levando ao mal o nosso país, e botar pessoas boas, porque elas existem. Existem, Claro, né? o que eu falo, existem, Viu, André? então, Olha, eles são a maioria. Uma causa do desgaste dos políticos é exatamente o privilégio. Não é só esse privilégio em relação à instrução criminal, né, os processos criminais, o processo penal, que há um privilégio. Os cidadãos são tratados de forma diferente. Quem tem mandato tem um tratamento especial. E quem não tem mandato é submetido à vala comum da justiça. Então, para que nós possamos ter uma nova justiça, precisamos acabar com esses privilégios. Eu tenho lá outras propostas de emenda à Constituição para eliminar todos os privilégios. Por exemplo, esse da prisão. Ocorreu ontem no Rio de Janeiro. Os deputados tiraram da prisão 3 ladrões, barões da corrupção. Um deputado que tem 140 milhões na conta bancária e não plantou um pé de alface, não construiu um palmo de estrada. É um cidadão que fez milagres na multiplicação das moedas, né, para chegar a 140 milhões. Então, libertar esses bandidos, esses marginais lá do Rio de Janeiro, que assaltaram a cidade maravilhosa, certamente é repugnante. Nós estamos expulsando. O senador Romário, que é o presidente do Podemos do Rio de Janeiro, está expulsando 2 deputados do nosso partido que votaram para oferecer liberdade a esses bandidos. Então, eu estou com uma proposta que acaba com isso. O Legislativo não tem que convalidar prisão alguma. E uma outra proposta que também retira o benefício de poder o Legislativo suspender uma ação penal que envolva parlamentar. O Legislativo pode suspender a ação penal. Então, isso é um privilégio execrável. A outra proposta que eu estou apresentando é para legalizar, legitimar constitucionalmente a prisão em segunda instância. É condenado em segunda instância, vai para a cadeia, porque há hoje a possibilidade do Supremo rever essa questão. Okay. E aí os outros privilégios, auxílio moradia, verba indenizatória, são as chamadas verbas complementares ao salário das autoridades, que, a meu ver, provocam grande indignação na população e elas devem ser eliminadas. Nós vamos tocar uma música, mas antes eu queria só fazer um comentário. Eu acho que o Brasil vai mudar o dia que nós acabarmos com essa palavra autoridade, no sentido de pessoas. Fulano é uma autoridade. Quando você vai para a Europa, você pega um ministro de Estado, secretário de Estado, você nem sabe quem são. Vão de bicicleta, transporte público, enfim, fazem uma vida normal. Não existe esse conceito da autoridade acima das pessoas. Muito bem. São 11h47. Eu e Andréa Matarazzo conversando com o senador Álvaro Dias e também com a deputada federal Renata Abreu. Quero saber, ele é pré-candidato, senador, quero saber se não está muito inchado o nosso país, se não tem que reduzir ministérios, enfim. Essa coisa da autoridade.